Querido irmão, minha querida irmã, graça e paz, que bom que você está aqui me ouvindo. Mais uma vez, eu quero trazer uma reflexão da palavra de Deus hoje. Hoje eu quero falar com você sobre 3 palavras que vão mudar a sua vida. O texto de Romanos capítulo 8, versículo 28, fala assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero trazer para você um entendimento de que quando nós estamos em Cristo Jesus, todos nós temos um propósito. Todos nós temos um propósito. E tendo esse propósito, a gente precisa entender que a gente precisa viver o processo. O processo. A gente olha para frente e sabe que a gente tem um propósito, a gente quer alcançar alguma coisa. O texto aqui fala que o nosso propósito é sermos instrumentos da glória de Deus, que as pessoas conheçam a glória de Deus através das nossas vidas. O mundo clama isso, o mundo clama. Então a Bíblia diz assim, olha, no verso 29, os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou. Então o texto fala que, olha, a gente tem um propósito. Então o propósito para ser alcançado, a gente precisa passar pelo processo. Então se você olha e diz assim, domingo eu vou fazer um bolo, ele tem um processo. E o processo ele não pode ser quebrado. Se você quebra o processo, você não alcança o propósito. O propósito para o qual Deus nos chamou, a honra, a glória, o louvor dele. Talvez você olhe para a sua vida e você agora descubra que você tem um propósito, você foi chamado por Deus para alguma coisa também específica. Você precisa descobrir o seu propósito. O propósito geral que o Senhor tem para nós é sermos seus filhos, é o que nós acabamos de ler. Ele nos chamou para sermos conforme a imagem de seu Filho, para sermos parecidos com Jesus. Este é o propósito maior, o propósito principal. E há um processo. O processo são os itens, não como os ingredientes, mas como nós fazemos a receita dar certo. O processo é o que nós precisamos fazer, é a caminhada. Imagina, lembra quando o Senhor falou para o profeta, olha, você que está no vale de ossos secos, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos para que eles tornem a ter vida. E aí a Bíblia diz que primeiro os ossos começaram a se juntar e bater ossos com ossos, depois houve carnes, tendões, depois a pele, depois o espírito. Olha só, houve um processo, não foi uma coisa desorganizada, não foi uma coisa de qualquer jeito, não foi primeiro o espírito, depois a pele, não, foi uma coisa de cada vez. Às vezes a gente quer alcançar o propósito, mas a gente não quer esperar o processo. O processo é o tempo, né? Há tempo determinado para todas as coisas. Pergunte para Deus, discirna qual é o tempo do processo. Não queime etapas, não tente alcançar aquilo que você não está preparado para alcançar hoje. Olha a vida de José, o José do Egito. Deus tinha um propósito para ele, mas o processo levou ele para um poço, onde ele foi jogado pelos seus irmãos, levou ele para a casa de Potifar, para a cadeia de Potifar. O processo levou ele para tantas situações desconfortáveis, mas a terceira palavra que muda a nossa vida, a terceira atitude é a perseverança. A perseverança. Se a gente tem um propósito, a gente não pode no processo querer adiantá-lo, a gente também não pode morrer, ficar no meio do processo. A gente tem que cumprir o processo. E a gente só cumpre o processo se a gente for perseverante. Olha o que as Sagradas Escrituras dizem sobre nós no texto de Hebreus. Nós não somos como aqueles que retrocedem. Você quer ser um vencedor na vida? A diferença básica entre o vencedor e o perdedor é a perseverança.
O perdedor não é aquele que não alcançou o propósito. O perdedor é aquele que desistiu no meio do processo. Quem desiste no meio do processo nunca vai alcançar o propósito de Deus. Propósito, processo, perseverança, ou seja, não desista, não desista. Deus tem um propósito na tua vida e Ele tem prazer em cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele tem prazer em cumprir o propósito dele na tua vida. Deus abençoe você poderosamente e que Deus possa cumprir o propósito dele não só sobre você, mas possa cumprir sobre a tua casa, possa cumprir sobre a tua família, possa cumprir sobre os filhos e sobre os filhos dos teus filhos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal. Se você puder, compartilhe aí para que mais gente seja alcançada com a pregação da palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus. Abraço.